Voltei! Depois de um pequeno, grande intervalo, agora é pra valer. Agora estamos de volta. E esse ano a gente termina esse curso por bem ou por mal, tá? Inclusive agora a gente já está mais perto, assim, né, do grande objetivo, que também é a publicação do livro. Já tô com um deles aqui na minha mão. Aviso daqui a pouco quando ele vai ser lançado. Seguinte, como a gente voltou depois de um longo intervalo, e como esse ano acabou que mudaram várias coisas, e eu tô esse ano com uma turma de Crisma e uma turma de Primeira Eucaristia, eu resolvi parar e já falar agora sobre as diferenças entre catequese de Crisma e catequese de Primeira Eucaristia, já falar sobre a diferença dos cronogramas. E antes da gente continuar de onde a gente parou, eu também já vou fazer alguns vídeos ainda essa semana sobre um comecinho que pra mim difere da Crisma pra catequese, tá? Então a gente tinha começado falando da revelação, mas antes da gente continuar, eu vou voltar e vou falar sobre o inicinho do cronograma da Crisma, que eu faço um pouco diferente do da catequese, tá bom? Vou ver como que a gente faz, vou ver se eu tiro o vídeo da revelação e reposto ele mais pra frente, ou então se eu só explico pra você sobre a ordem, vou ver como que eu vou fazer isso aí, tá? Mas antes da gente fazer a nossa revisão, o vídeo de hoje vai ser sobre exclusivamente as diferenças entre catequese de Crisma e catequese de Primeira Eucaristia. Sobre a diferença dos temas, sobre a diferença do cronograma, sobre a diferença da linguagem, sobre a diferença da abordagem, se os encontros são estruturados da mesma maneira ou não. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, vai ser mais uma conversa mesmo, e aí eu vou disponibilizar para vocês o cronograma, como que eu faço a lista dos temas e tudo mais. Seguinte, sobre o formato do encontro, eu quero deixar uma coisa clara para vocês. O formato, se eu tivesse dando catequese assim para adulto, para criança, para adolescente, o formato para mim não muda, tá? Porque é esse jeito que faz as pessoas aprenderem, tá? Todo mundo precisa de alguma coisa para ajudar a fixar. E o que eu ajudo a fixar é essa divisão que eu proponho dos encontros, né? Então, sempre começar recordando de onde parou. Sempre ter um link entre um encontro e outro. Sempre depois que você der o conteúdo, fazer alguma atividade de pergunta e resposta oral mesmo, falando para fixar o que foi dado. E depois disso, ainda uma atividade, alguma coisa escrita para fixar um pouco mais, tá? Próximo encontro, de novo, retoma o passado. E aí tudo isso mais uma vez. Então, isso para mim é o formato de qualquer aula, de qualquer tema ideal para a pessoa realmente aprender alguma coisa, tá bom? Tem que ter link, tem que fazer sentido, tem que falar o óbvio, tudo aquilo que a gente já falou nas primeiras aulas desse curso aqui do YouTube, tá? Sobre os temas. O tema também, gente, catequese para qualquer idade, para qualquer tipo de gente, o tema vai ser sempre o mesmo, né? Que vai ser o catolicismo, vai ser a Igreja Católica. Então vai ser a história da salvação, vai ser a moral. Então o tema também não muda. O que vai mudar então? Vai mudar o tanto que a gente aprofunda nesses temas e o espaço que a gente dá para cada um deles. Lógico que tanto uma catequese de Crisma quanto uma catequese de Primeira Eucaristia, né, para criança, para adolescente, quanto uma iniciação cristã para adulto, qualquer desse tipo de curso vai ser um ensino mais superficial, né? Porque o catecismo da igreja, ele é tema para anos e anos e anos de estudo. Ele tem tema que não esgota mais, né? Quem faz uma faculdade de teologia, por exemplo, fica ali. Então, é muito tema que tem. E a gente não vai aprofundar tanto em nenhum deles, tá? Mas acaba que o assunto é sempre o mesmo. Por isso que muita gente fala pra mim assim: ai, Larissa, eu queria um curso pra adulto, um material pra adulto. Gente, meu material pra criança, ele é pra adulto também.
entendeu? Porque o tema é o mesmo. Eu não escrevo, eu não falo com criança de jeito bobo, retardado, eu acho isso péssimo, sabe? Tem que ser lúdico, então tem que ser tudo... Não, eu falo com criança quase que de igual para igual, mas sem aprofundar demais e numa linguagem mais acessível. Hoje em dia, adultos estão com a linguagem também, né, precisando da linguagem acessível. Então, assim, não é retardado o meu material para criança, mas realmente, se a gente for pegar o material para primeira comunhão para o material da Crisma, dá uma diferença de profundidade, tá? Tanto é que eu tava até falando assim, que eu acho que é como se fosse assim, o material da catequese seria um nível básico, né, nível 1, e o material da Crisma é um nível 2, já é um nível acima, não diria avançado, mas é um nível acima do nível da catequese. Mas um adulto que, por exemplo, é cru, né, que não tem conhecimento, que tá chegando agora na igreja, ou que é como eu era, né, que é, sou católico, mas não entendia nada. Esse adulto, ele deve começar do básico, né, porque se ele recebe um material com uma linguagem mais acessível, com um tipo de conteúdo ali mais fácil, uma história que tenha essa continuidade mais fácil de entender, é o ideal. Então, assim, realmente, esses dois cronogramas, eles podem ser usados para adultos, tá? Esses dois cronogramas, eles realmente, assim, atendem a qualquer público, tá? Mas tem, sim, uma diferença de um para o outro. Tem muitas semelhanças, mas tem, sim, uma diferença de um para o outro. E é isso que eu quero conversar hoje com vocês, tá? No meu material, então, do jeito que eu organizo, tá, gente? Esse cronograma, ele não me foi... lógico que eu não tirei isso da minha cabeça, né? Lógico que não tem como fugir muito, né? Apesar de que eu pego vários livros, assim, de história da salvação e tal, que eu acho a ordem das coisas muito sem nexo. Então, isso é uma coisa que eu tento fazer. Eu tento agrupar de uma forma que dê uma continuidade e um link entre as partes. Eu acho isso importante, tá? Mas muita gente fala assim, você segue o ritual de iniciação cristã para adultos? Você segue o cronograma proposto? Não sigo, tá? Ai, nossa, então é totalmente diferente? Não, não é. Não é. Esse cronograma dá para você adaptar para qualquer coisa que você precisar, tá? Então, assim, meu pároco segue o cronograma X. Beleza, dá para você adaptar, tá? E lá na paróquia a gente tem pré-catecumenato, catecumenato, nanana. Beleza, vocês vão ver que é muito próximo, tá? Então, mas é o jeito que eu fiz, o jeito que eu gosto de agrupar os temas, porque eu acho que na minha cabeça, pelo menos, e se não fizer sentido na minha cabeça, como é que eu vou passar para a cabeça de outra pessoa, né? Na minha cabeça, essa ordem é uma ordem mais lógica, uma ordem mais fácil de encontrar o link entre as partes e de tornar tudo uma história só, que é o que eu acho mais importante de acontecer, tá? Então tá, dito isso, vamos lá então, diferenças entre o nível 1 e o nível 2, né? Vamos colocar assim, ou a catequese de primeira Eucaristia, a catequese de Crisma, né? Ou uma catequese mais básica, uma catequese um pouco mais avançada, vamos dizer assim. Primeiro, o meu sonho é que eu dê a Crisma sempre para meninos e que foram meus catequizandos de primeira Eucaristia, né? Então, assim, eu não acho que um substitui o outro, eu acho que é bom ter os dois, é bom passar pelos dois, até porque repetição é o que há para aprender. Se você ouvir a mesma coisa várias vezes, grava. Mas não é isso que acontece. Então, a gente tem sim que falar de tudo um pouco, né? Porque até para relembrar tudo que foi visto lá atrás. Mas eu vou explicar para vocês aqui as diferenças. Vamos lá. Primeira coisa que eu mudo no cronograma de catequese de primeira Eucaristia para o de Crisma são as partes. Então, a divisão desse cronograma. A catequese de primeira Eucaristia eu divido em 3 partes. E a catequese de Crisma eu divido em 4 partes. Por quê? Porque a catequese de Crisma eu tenho uma preocupação maior do que eu tenho com a catequese de primeira Eucaristia de trazer a imagem do catecismo da Igreja Católica para o curso de catequese, tá? O catecismo são 4 partes e eu acho que isso é uma forma de
de deixar mais próximo do que é o catecismo verdadeiramente, tá? Para primeira Eucaristia, eu não mostro o catecismo para os meninos, para criança, tá? Quando é para criança, lógico que for para adulto eu já levaria. Mas para crisma eu já levo o catecismo. Não peço para eles terem um catecismo, mas eu levo, tá? Para eles já irem se familiarizando com o catecismo. Então, eu dividi em 4 partes o curso da crisma para ter essa semelhança com o catecismo da igreja. Outra coisa, já que eu tô falando disso, outra coisa que no curso de crisma eu faço diferente é que eu não faço atividade, igual faço depois de cada encontro, igual atividade com criança. Todas as atividades ao longo do curso serão exatamente a mesma, que é fazer um resumo do que foi dado ao final. Por quê? Porque no Catecismo da Igreja Católica tem um resumo depois de cada artigo, né, de cada item. Então, o resumo é uma coisa que existe no catecismo, então aqui também a gente vai fazer, tá? E já para criança eu faço atividade de fixação mesmo, sabe? Assim, perguntinha e resposta, ou então eu escrevo o resumo e deixo tem algumas palavras para eles irem completando, esse tipo de coisa. Nada muito difícil, tá? É mais mesmo para fixação, mas essa forma de trazer o resumo para a catequese de crisma também assemelha ao catecismo, tá? O catecismo está presente nos dois, tá? Tanto um quanto o outro, até porque eu sei que isso é um material que pode ser usado somente pelo catequista, se ele quiser. Então, em todos os dois, no começo do capítulo, tem aqui falando em quais parágrafos do catecismo da Igreja Católica o que está sendo dito aqui é abordado, tá? Então, tá bom. Então, o de crisma eu divido em 4 partes, como o catecismo. Não chamo as partes pelo mesmo nome, tá? Mas são 4 partes que se parecem bastante, praticamente se parecem bastante, assim, as partes do curso de crisma para as partes do catecismo. Que partes são essas, então? O curso de catequese, o foco principal é a história da salvação, né? E a linha, o fio condutor, né, que liga tudo, é o chamado à santidade. Então, no meu curso de catequese, a principal coisa, o fio condutor, o que vai unir todos os encontros, é o chamado universal à santidade, tá? Na crisma, o que vai unir todos os encontros, lógico que também é isso, né? Porque o chamado à santidade é tudo, mas na crisma, o que vai unir todos os encontros é o relacionamento com Cristo, né? Então, a crisma, a gente fala que a gente vira soldados de Cristo, né? Então, essa necessidade desse relacionamento com Cristo, dessa pertença a Cristo, que vai ser esse fio condutor da crisma no meu curso, tá, gente? No meu material. Então, na catequese, as partes dizem respeito a esse chamado, né? Que é o fio condutor de todos os encontros. Então, a primeira parte, são 3 partes. A primeira parte, elas respondem 3 perguntas, né? Quem, o que e como. Então, a primeira parte, quem é Deus, que fala sobre a revelação. A segunda parte, o que aconteceu, que é a história da salvação, que é a maior de todas. E a terceira parte, como então que eu alcanço o céu e que eu respondo a esse chamado, que eu me torno de fato santo, né? Ok. Que aí são as ferramentas de santificação que a gente tem. Então, quem, o que e como, né? Quem é Deus, o que aconteceu e como que eu chego no céu, como que eu chego lá. Essas são as partes que eu divido o cronograma da primeira Eucaristia. Na crisma, como a gente falou que o fio condutor já é o relacionamento com Cristo, são 4 partes. Então, a primeira parte é crer em Cristo. A segunda parte é ser de Cristo. A terceira parte é viver com Cristo. E a quarta parte é falar com Cristo. Então, crer, ser, viver e falar com Cristo, tá? Na primeira parte, crer em Jesus Cristo, a gente fala sobre o credo. Nessa parte, então, que a gente fala sobre o credo, já está nela
todo esse tema o que eu creio, qual é o conteúdo da minha fé. E aí a gente já fala nessa primeira parte quem é Deus e tudo isso, mas a gente já fala também nessa primeira parte sobre a história da salvação, tá? Na segunda parte, ser de Jesus Cristo, a gente pertence a Cristo, a gente pertence à igreja, né? E então a gente fala sobre esse ser de Cristo e ser igreja. E então fala sobre a hierarquia da igreja, sobre os sacramentos. Na terceira parte, que é viver com Jesus Cristo, então eu já creio, né? Eu já pertenço e eu tenho que, pertencendo a Ele, pertencendo à igreja, eu tenho que viver de acordo com isso, né? Eu tenho que ter uma vida diária de união e de pertença a Cristo. Então, como que é que eu faço para ter uma vida cristã, né? Para ter uma vida católica? Então, nessa terceira parte, que é viver com Cristo, a gente fala da moral, ok? Então, quando a gente fala da moral, a gente fala dos mandamentos, a gente fala das virtudes. Isso é uma grande diferença da crisma para a catequese, que a crisma a gente entra mesmo nas virtudes. Eu falo sobre virtude com as crianças, mas a gente não para trabalhar virtude por virtude, porque não dá tempo, tá? Se der tempo, se a sua catequese for mais longa, pode trabalhar. Mas o foco da crisma, a moral na crisma tem que ser mais aprofundada, bem mais aprofundada. A questão moral tem que ser bem mais forte ali do que da primeira Eucaristia, tá? Então a gente fala no viver com Cristo sobre moral, mandamentos e virtudes. E depois falar com Jesus Cristo, porque se a gente é de Cristo, né? Se a gente vive com Ele, se a gente crê, a gente também vai falar com Ele, né? É um relacionamento que a gente é chamado a ter. E então a gente fala na última parte sobre oração, tá? É a menor parte, mas aí eu entro realmente assim nas principais formas de oração. Então, oração mental, como usar a imaginação em oração, Lexio Divina, ofício não, como é que chama? Liturgia das horas, o rosário, tudo isso, tá bom? E também nos dois, no final, eu coloquei a construção de um plano de vida, né? Então, num plano de oração ou de para organizar mesmo com eles uma vida, né? Assim mesmo, sistemática, né? Sistematizar a vida espiritual, ok? Então, gente, para vocês terem uma ideia, eu vou deixar o arquivo do cronograma. O cronograma de crisma, ele é um pouco mais extenso, tá? Então tem que ser um pouco mais apertado, então é bom pegar um pouco mais de tempo, mas normalmente a crisma acho que não é tão longo, né? Mas dá, tá? Dá pra fazer. O ideal pra crisma seria ter aí 1 ano e meio. Catequese também, lógico que é o ideal, mas a catequese eu acho já mais fácil esse cronograma ser cumprido um pouco menos de tempo. Não menos de 1 ano, jamais, mas assim... Enfim, para os dois, eu acho que o ideal seria conseguir aí pelo menos 1 ano e meio, mas dá, se necessário, dá para apertar e dá em 1 ano, tá bom? Então, gente, para a catequese, eu já tinha até passado o cronograma para vocês, mas vamos só ir comparando, assim, um com o outro, e para vocês entenderem melhor. Então, catequese a gente começa com uma introdução nos dois, né? Lógico, tem que ter uma apresentação, tem que, né, aquilo tudo, o que vocês acham que vocês estão fazendo aqui, e qual que é a sua relação com a igreja, né? Até pra você ver, mais ou menos, sentir ali com quem que você tá falando, se tem frequência no sacramento, se é família católica, se tá ali obrigado, se não tá obrigado. Eu falo tudo com muita naturalidade. Então, assim, vocês têm preguiça? Eu também tenho. É normal, tá? Pra conhecer mesmo todo mundo. Na catequese, eu gosto sempre de fazer uma dinâmica com eles, assim. Não dinâmica, eu não sou muito de dinâmica, não. Mas a dinâmica que eu falo é essa conversa, assim, com a imagem de Jesus batendo a porta, né? Pra falar com eles que ele bate a porta dos nossos corações e a gente tem que abrir a porta pra ele. Então, que a catequese é uma oportunidade de abrir essa porta pra Jesus que bate. Na crisma, eu não começo assim. Na crisma, a gente já começa falando sobre a gente, tá? Sobre o ser humano.
Então, antes de já chegar, olha, abre a porta para Cristo, a gente prepara o coração para entender que a gente deseja a Cristo, tá? Então, antes da gente já falar, ó, tá batendo aí, abre, porque a criança é muito mais fácil. O adolescente a gente prepara para ver aqui, ele tá batendo, mas antes de abrir, eu quero que você entenda que você quer abrir, que você deseja que ele entre, entendeu? Então, na Crisma, a gente começa com o quê? A gente não faz nada, né? A gente não existe. Eu começo com o quê? Com o homem e o desejo, porque é o desejo que nos move, né? E um dos desejos, o desejo central do nosso coração, além do desejo da felicidade, que tá dentro dele, né? Ou não, da felicidade tá dentro. É o desejo de Deus, né? Porque, na verdade, a gente só tem esse desejo infinito por felicidade, porque buscando ser feliz, a gente acaba encontrando a verdadeira felicidade, que é Cristo. E então a gente fala do desejo, e aí a gente começa, eu começo com esses questionamentos, assim, mas e aí? Deus existe mesmo? Como que eu sei que ele existe, né? Será que isso não é só uma baboseira, assim, né? Uma história inventada? Será que isso não é? Aí na Crisma a gente fala sobre as 5 vias. Gente, eu falo a gente, né? Porque é um grupo. Mentira, eu falo sobre as 5 vias para a existência de Deus. Então, eu trabalho as 5 vias. Na Crisma não trabalho as 5 vias com as crianças, tá? Porém, com as crianças eu falo sim de como a gente é capaz de Deus, como a gente é capaz de intuir, né, a existência de Deus, e como a gente é capaz de provar mesmo a existência de Deus observando o mundo ao nosso redor, mas eu não falo das 5 vias não, tá bom? O que é a religião tá nos 2 cronogramas, tá nos 2, mas aí de novo, o jeito que eu abordo isso é um pouco diferente. Então, com a criança, eu explico a necessidade da religião, eu explico como que a nossa religião não é uma invenção humana, mas eu não entro nas outras religiões, tá? Na Crisma eu já entro mais nas outras religiões também, para explicar qual que é a diferença, né, das outras para a nossa, né, e por que a gente fala com tanta certeza que a nossa religião é a verdadeira. Então, na Crisma eu já entro um pouco mais nas outras. Depois, depois, revelação, né? Então, quem é Deus e... Revelação, ele se revelou, ele se deu a conhecer, quem é Deus, seus atributos. Aí, de novo, os atributos. Cito todos os atributos com as crianças, mas aprofundo muito mais nesses atributos na Crisma. E aí, a criação, por exemplo, o que é que vai mudar? A criação na primeira Eucaristia é um encontro. Na Crisma, a criação eu separo 2 encontros, tá? Porque aí eu vou falar sobre anjos, demônios, sobre pecado, graça de uma maneira muito mais... muito não, mas mais aprofundada, então é mais extenso, tá? E aí, a partir da criação, a história da salvação na Eucaristia, eu separo um pouco mais os temas, tá? Então, olha bem, na Eucaristia tá assim: criação, o pecado, o plano de salvação. Aí eu tenho a formação do povo, Abraão, a escravidão do povo, José, a libertação do povo, Moisés, o governo do povo, reis e juízes, a espera do povo, profetas. Aí eu venho Maria, a anunciação, nascimento de Jesus, infância de Jesus, batismo de Jesus, a Santíssima Trindade, os apóstolos e a vocação, o primeiro milagre, ensinamentos de Jesus e parábolas, ensinamentos de Jesus, as bem-aventuranças, a paixão, a ressurreição, a igreja, a ascensão e Pentecostes. No outro, eu junto um pouco mais isso, tá? Então, eu tenho a revelação, aí eu tenho os atributos de Deus, eu tenho 2 a criação,
Se der, a gente junta, entendeu? Se tiver rendendo bem, você pode juntar isso, mas eu separo sempre 2 encontros. Aí eu venho o plano de salvação, que já é o início da revelação, a vocação à santidade e o restabelecimento da graça, a necessidade do restabelecimento da graça. O povo de Deus, em um encontro a gente vai de Abraão, Moisés, juízes, reis, profetas. Agrupei bem aí. Depois, a plenitude da revelação, João Batista, Maria, Jesus Cristo. Agrupei de novo. A vida oculta e a vida pública de Jesus Cristo, ensinar e salvar. Agrupei de novo. A paixão do nosso Senhor, ascensão, ressurreição e ascensão. E aí o Espírito Santo, a igreja, para encerrar a primeira parte da crise. Tá? Então, vocês viram que eu agrupo um pouco mais os temas, mas ainda é bem extenso, tá? A segunda parte da crisma, que é ser de Cristo, a igreja, na catequese infantil, tá no como alcançar o céu, né? Que aí a igreja eu deixo na outra parte, na história da salvação, mas aí aqui nessa terceira parte entra a lei, os mandamentos, os sacramentos. E aí os sacramentos eu divido assim, batismo e crisma, eucaristia, matrimônio e ordem, confissão, som dos enfermos. Aí eu tenho um para missa parte a parte, um para confissão parte a parte e um para criando o plano de vida. Na crisma, eu venho igreja, hierarquia e definição. Então, os sacramentos, a moral, céu, inferno, purgatório, pecado e misericórdia, os mortais e os veniais, restabelecendo e crescendo em graça os sacramentos. Aí eu venho de novo, mais ou menos a mesma coisa. Batismo e crisma, matrimônio e ordem, unção dos enfermos, confissão, eucaristia. Um para missa parte a parte e outro para missa, glossário e objetos litúrgicos, tá? Que eu já acho que já pode aprender os nomes das coisas, né? Porque já tá bem grandinho. Depois, na parte da moral, os mandamentos. Então, eu não agrupo os mandamentos. Na primeira Eucaristia, a gente agrupa os mandamentos, fala um pouquinho de cada um. Na crisma, eu já destrincho os mandamentos, porque é onde vai entrar um monte de tema polêmico que a gente não pode ter medo de falar, né? Então, deixo o primeiro mandamento, depois o mandamento 2, 3 e 4, mandamento 5, e aí eu vou falar de aborto, o mandamento 6, e eu vou falar sobre união sexual, sobre matrimônio e sobre castidade. Depois eu deixo o outro para o 6, porque aí, para os corajosos, pode falar de ideologia de gênero e de atração pelo mesmo sexo. E depois eu agrupo de novo 7, 8, 9. O 9 já pode puxar ele lá para o primeiro do 6 e o 10. E aí um encontro sobre mandamentos da igreja também, que todo mundo esquece deles e a gente não pode esquecer. Depois vem a parte das virtudes na crisma, tá? Virtude, não tem um capítulo para virtude no outro livro, mas ele tá dentro de algum. Eu não vou lembrar agora, mas virtude está lá dentro de algum. Mas aí eu venho virtudes e os dons do Espírito Santo, né? Que a gente tem que falar deles também. Então, eu faço essa união entre o dom e a virtude. Então, o dom da ciência, virtude da fé, o dom da inteligência, virtude da esperança, o dom da sabedoria, virtude da caridade, o dom do temor, virtude da temperança, o dom da piedade, virtude da justiça, o dom do conselho, virtude da prudência. Isso tudo, gente, são capítulos, mas é lógico que não vai ser uma coisa muito longa, então se der para juntar em um encontro, 2, é para ir e seguindo, tá? Vai seguindo do jeito que for possível de fazer aí na sua turma e com a sua circunstância. E aí a gente termina essa parte e vai para outra parte da crisma, que é falar com Jesus Cristo, a oração. E aí a promessa cristã, então a prática da religião, orações básicas, rosário, liturgia das horas, lexio divina, oração mental, a leitura espiritual e o plano de vida, tá? Vendo assim, parece muita coisa, e de fato, é muita coisa, tá? Mas é possível, eu acho que é possível organizar isso aqui para que sejam uns 40 e alguns encontros, e que é normalmente o que eu faço, assim. Então, é bem tranquilo, tanto um cronograma quanto o outro, de você ou estender um pouco mais e para ele durar um pouco mais de tempo,
isso é muito tranquilo, mas dá também se você precisar apertar um pouquinho. Ele tem esse movimento bem legal. Eu vou deixar a lista ou o arquivo aqui embaixo dos 2 cronogramas, porque aí vocês podem baixar e imprimir e organizar isso de acordo com a sua circunstância, né, com o que você precisa, tá? Não são cronogramas, tipo assim, encontro um, não é mais uma lista de tema e uma pré-seleção e divisão, com o que eu espero, assim, mas uma pré-seleção por encontro, tá? Teoricamente seriam por item, mas alguns eu sei que eu juntaria. Então, assim, é mais uma ordem de temas, uma sugestão de temas, do que, olha, esse um dia, esse outro. Isso aí vai variar de acordo com a sua turma, com o jeito que você ensina e tudo mais, tá? Então é isso. Não sei se ficou alguma coisa sem ser dita. Vocês podem me fazer as perguntas aqui no comentário ou lá no Instagram. A gente tá com um Instagram novo agora. A gente não, eu estou com um Instagram novo. Eu tô com um Instagram novo só pra catequese, porque acabou que o Instagram da loja ficou grande demais pra gente. E nunca eu não vou falar disso lá ainda, no coração, claro que eu vou. Mas eu fiz um outro pra catequese, porque aí fica só os íntimos. E aí fica mais fácil de eu ficar aparecendo lá falando de catequese o dia inteiro, tá? Então, vai estar tudo aqui na descrição. Vocês, quem não está seguindo o Instagram novo, por favor, sigam. E quem já está seguindo, por favor, convide mais gente para seguir-nos, ok? Estou muito feliz de estar de volta. Teremos mais um vídeo essa semana. E é bom que eu vou pegando jeito de novo de dar aula. E vamos ter vídeos toda segunda e algumas quintas, tá bom? Então, se eu der conta, segunda e quinta. Se eu não der conta, só segunda. Combinado? Vai ter... uma pergunta. Vai ter PDF? Vai, tá? Não sei se vai ter PDF tão completos como era anteriormente, porque realmente não tá dando, sabe? Eu tô sem tempo de verdade pra parar e fazer aquele PDF igual eu fazia. E se eu ficar esperando fazer o PDF, vocês vão ficar sem vídeo, vão ficar sem curso de novo, então não dá. Mas vai ter, tá? Eu vou sempre disponibilizar algum material e aí eu acho que eu já vou deixar aqui na descrição ou então lá no Instagram, combinado? Então, gente, até quinta, que essa semana tem 2 vídeos, então até quinta. E até todo dia lá nos stories, que eu tô por lá respondendo pergunta e conversando com vocês. Estou muito feliz de estar de volta. Senti muita saudade mesmo, isso aqui é muito importante pra mim. Não foi pouco caso que me fez afastar, mas agora eu estou de volta e eu fiquei muito feliz com cada mensagem que eu recebi nesse tempo todo, que foram muita gente mandando mensagem, querendo saber quando que eu ia voltar, preocupado, muita gente mesmo. E muito obrigada, eu sei que muita gente estava rezando e eu agradeço cada oração, vocês podem ter certeza que foi muito importante, tá? Então, até quinta-feira e estamos de volta. Tchau.